Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, tudo aquilo que leva o seu nome, amém? Estamos em mais um dia de propósito com o Senhor e eu já quero começar o vídeo falando para você algo que o Senhor colocou no meu coração. O seu ano não muda se você não mudar. A sua vida não vai mudar se você não se propor a mudar. Não adianta você fazer propósito de 21 dias, não adianta você fazer jejum de 21 dias, de 3 dias, se você não estiver disposto a mudar, disposta a mudar. E muitas vezes a gente vai ter que sair desse lugar de vitimização, vai ter que sair desse lugar de que tá difícil, que Deus não me ajuda, minha casa é assim mesmo, porque na minha família é assim mesmo. Não é assim, não é normal viver de uma forma que não está alinhado com os propósitos do céu para a sua vida. E como que você vai saber se você está desalinhado ou não com aquilo que Deus tem para você? Você conhecendo a palavra de Deus, as promessas que o Senhor já determinou, já declarou sobre a sua vida. O Senhor disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, se a gente não está vivendo essa abundância de vida em Deus, e aqui, essa abundância, não estou falando de dinheiro, de prosperidade só não. Estou falando de uma vida abundante, de uma vida no centro da vontade de Deus, de uma vida de paz, porque o Senhor, Ele já nos deixou a paz, que excede todo entendimento. Pode ser que esteja acontecendo 1000 coisas na sua vida, mas você tem a paz que excede todo entendimento. E essa paz, Jesus já deixou para você. E o Senhor me direcionou essa palavra aqui de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 24, que diz assim: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E nesse propósito aqui de 21 dias, em alguns dias eu já trouxe essa palavra aqui de Jacó, já conversei com vocês aqui sobre ela, mas dessa perspectiva que o Senhor me deu aqui, hoje eu não tinha parado para pensar. E foi algo que o Senhor me ensinou na prática a viver isso. A viver o secreto com Deus. Antes da gente querer viver grandes coisas com o Senhor nos faz passar pelo processo. Porque com Deus não tem atalho. Com Deus a gente tem que passar pelo processo. E a gente tem que se colocar nessa posição de filhos e filhas de Deus, de guerreiros do Senhor. O Senhor é conhecido como Senhor dos Exércitos. Então nós temos que guerrear, lutar mesmo em oração, lutar com as armas espirituais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra espíritos e potestades. E aqui, nesse versículo, está dizendo que Jacó ficou sozinho. E vai ter dias que vai ser só você e Deus. Vai ter dia, vai ter mudança que você só vai conquistar, vai ter mudança que você só vai viver quando você ficar sozinho com o Senhor, sozinha com o Senhor, vai ser você e Deus. E não vai adiantar você falar, Deus, porque meu marido não ora, tudo tem que ser eu. Porque é só a mulher que tem que ser sábia, é só a mulher que tem que edificar a casa. Ou então o marido falar, não, porque só eu que oro, só eu que tenho que ser o sacerdote do lar, só eu que tenho que ser a cabeça da esposa. Não! Para com esse posicionamento de vítima, para com esse posicionamento de preguiça espiritual. Para com esse posicionamento de coitadinhos e coitadinhas na presença de Deus. Nós não somos mendigos espirituais, nós somos filhos e filhas de Deus. E nós precisamos nos colocar posicionados para orar, para guerrear em oração. Falar assim, Deus, agora é eu e o Senhor aqui, e eu só vou sair daqui depois que o Senhor me abençoar. A gente precisa parar de tolerar as coisas, parar de tolerar os pensamentos malignos, os pensamentos intrusivos que Satanás coloca na nossa mente. E lutar em oração. Senhor, eu preciso desse milagre. Deus, eu não vou viver um casamento falido. O Senhor vai resolver isso, porque eu não sei resolver mesmo não. Se eu for tentar resolver com as minhas mãos, eu vou deixar pior. A gente tem que reconhecer isso na presença de Deus. E a gente tem que guerrear com o Senhor. Quando Jacó foi lutar, Jacó foi sozinho. Foi ele e Deus. E o Senhor vai fazer isso, que a gente viva aquele encontro ali, sabe? Que é só você e Deus, não tem marido, não tem filho, não tem ninguém. É só você e o Senhor. E quando o Senhor nos coloca nesse momento ali de luta, de propósito, de
vigília com o Senhor, de você lutar em oração, é para o Senhor amadurecer você, amadurecer a sua fé e você alcançar o resultado que Deus quer dar para você, porque se você luta com Deus, assim como Jacó lutou com Deus, Deus queria que ele ganhasse. A luta foi com Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor podia fulminar Jacó ali, porque não tem nada, o Senhor é invencível, o Senhor não perde. Mas quando a gente luta com Deus, assim como Jacó lutou, o Senhor, Ele quer nos dar a vitória. Ele já nos deu a vitória, Ele já nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, quando a gente vai lutar com o Senhor, vai ter aquele encontro, aquele particular com Deus, é o Senhor, Ele já quer nos dar a vitória. Ele já quer nos abençoar. E Jacó foi lá e lutou sozinho com Deus. Falou assim, pode ir vocês aí na frente, que eu vou ficar aqui. E ele foi lá e lutou com o Senhor. Ele teve um particular com Deus. E na nossa vida vai ser dessa maneira. Primeiro é o secreto com Deus. Primeiro a gente batalha com o Senhor. Porque a batalha não é nossa, ela é do Senhor. Deus é quem guerreia pela nossa vida. E Ele é quem nos dá a vitória. A palavra de Deus fala que o Senhor nos conduz de vitória em vitória. E Ele quer nos dar a vitória. Só que a gente precisa nos colocar nesse posicionamento de lutar em oração. De falar assim, Senhor, vamos aqui ter um particular, uma reunião. Não sei se vai ser de joelho, não sei se vai ser sentada numa cadeira, eu não sei se vai ser deitada no chão, eu não sei como vai ser, mas você precisa desse tempo com o Senhor. Quando eu comecei o propósito aqui com vocês, eu falei, vai tirando o tempo com o Senhor, nem que seja 5 minutos aí do seu dia, para ficar na presença de Deus, para buscar o secreto com o Senhor. Mas eu digo para você, tem batalhas que a gente vai passar que não vai adiantar só 5 minutinhos na presença do Senhor, não. A gente vai ter que ser insistente, a gente vai ter que se colocar nessa posição de buscar, de guerrear, de lutar em oração. E não vai ser só 5 minutinhos não para você viver os milagres que você quer, vai ser mais. Vai ter que entregar mais, vai ter que renunciar mais. Para você viver o mais do Senhor, você tem que entregar mais, você tem que renunciar mais. Isso vai dar o resultado que você espera em Deus. Porque a mão do Senhor não está encolhida que não possa nos abençoar. Muito pelo contrário, a mão do Senhor está estendida. O Senhor tem prazer em nos abençoar, assim diz a palavra de Deus. Mas nós precisamos estar na posição para receber a mudança que a gente espera. A gente precisa pagar o preço. O evangelho é de graça, mas ele custa tudo. Ele vai custar tudo de nós. Então, tem o custo de oração. A gente precisa pagar o preço. A gente precisa parar de achar que as coisas dando errado, as coisas patinando na nossa vida é normal. Não é normal. O tempo do deserto na nossa vida não é para durar para sempre. O deserto é um lugar de passagem. Não é para a gente ficar tolerando, vivendo aquela situação, aquela mesma situação, aqueles mesmos ciclos repetidamente na nossa vida. Não, é pra gente lutar, ficar sozinho com o Senhor e falar assim, olha Deus, vamos ter um particular. Porque é primeiro o secreto. Jesus fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É primeiro o reino de Deus, é primeiro o particular com o Senhor, é primeiro o secreto. Porque o Pai que vê você em secreto é que vai te recompensar. No livro de 1 Samuel vai falar da história de Ana, que era a mãe de Samuel. Ana não podia ter filhos. Ana tinha a rival Penina, que ficava pirraçando ela, assim, competindo com ela, e ela sofria por causa daquilo. Ela sofria, ela se vitimizava, nada preenchia a vida dela, nada preenchia. E toda vez, todo ano, eles iam lá oferecer sacrifícios ao Senhor e Ana ia se lamentando e chorando e se arrastando. Até o dia que Ana se levantou. Ana se levantou e Ana mudou o posicionamento dela. E ela foi ter um particular com Deus. Ela foi chorar lá nos pés do Senhor. Ela parou de reclamar da vida dela, parou de reclamar daquilo que ela não estava vivendo ainda e foi ter o particular dela com Deus. Ela mesma mudou o posicionamento dela e foi falar com Deus, porque ela sabia que era só o Senhor que poderia fazer esse milagre na vida dela. Então ela parou de competir com Penina, ela parou de reclamar para o marido dela, Eucana. Eucana falava, mas eu não sou melhor do que 1000 filhos para você? Aqui eu conjecturando, sabe?
Eu não sou melhor do que 10 filhos para você, Ana? E não, porque não preenche. Tem coisa que é só Deus que vai preencher na nossa vida. Tem coisa que é só Deus que pode fazer um milagre na nossa vida. E Ele espera eu e você no secreto com Deus. Coloca os filhos para dormir, coloca o marido para dormir e vai para a madrugada com o Senhor. Vai ter o seu secreto com o Senhor. Qualquer oportunidade que tiver durante o dia, vai ter com o Senhor. Vai conversar com o Senhor. Deus, olha, isso aqui não tá bom. Pai, como é que eu mudo isso? Olha a minha rotina como tá. Olha a minha vida, olha a correria que eu tô. Vai ter o seu particular com Deus. Às vezes a gente quer viver mudanças com o Senhor sem fazer nada. A gente quer viver uma vida diferente com Deus, mas não quer pagar o preço de viver essa vida diferente. E o Senhor fala para mim e para você: o ano não muda se você não mudar. O ano vai virar. Mas se você continuar nos mesmos ciclos, nas mesmas reclamações, na mesma falta de constância e não decidir mudar, não decidir que agora eu vou viver algo novo em Deus, você vai continuar. E não é nesse lugar que o Senhor quer que você esteja. Deus quer que você seja a pessoa que Ele já sabe que você é lá no futuro. Você precisa se tornar essa pessoa. Você precisa se tornar essa pessoa que vai viver os sonhos e os projetos do Senhor para a sua vida. Só que para a gente se tornar, a gente precisa passar pelo processo, a gente precisa lutar com Deus. A gente precisa batalhar em oração e é só você e Deus. Porque é primeiro em nós, primeiro dentro. O Senhor faz de dentro para fora. De dentro para fora. Por isso que o secreto é tão importante. E a gente precisa tomar essa decisão. A partir de hoje eu não tolero isso mais na minha vida. A partir de hoje eu vou buscar ao Senhor, eu vou lutar com Deus. Vai ser uma madrugada, vai ser uma vigília que vai resolver tudo? Não sei, talvez precise de 2, de 3, de 10, eu não sei o que vai precisar na sua vida. Mas você precisa buscar ao Senhor no secreto. E quantas madrugadas eu não passei com o Senhor e falava assim: Deus, mas e aí, Senhor, e agora? Não tá mudando, Deus. Não tá mudando, eu queria o resultado assim instantaneamente. E vai acontecer. O Senhor pode fazer todas as coisas, mas presta atenção, porque o Senhor, Ele faz primeiro dentro de você. Fala para Deus: eu não vou sair, assim como Jacó falou, eu não vou sair daqui da presença do Senhor enquanto o Senhor não vier, enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não mandar um anjo aqui e resolver essa situação. Não aceita mais viver os mesmos ciclos na sua vida. Não aceita mais viver a mesma mornidão espiritual na sua vida. Não aceita mais a vida ruim que você está vivendo. O Senhor falou sim que nós passaríamos por aflições, por perseguições, mas é diferente. Às vezes você só está passando uma situação porque ainda não se posicionou para viver a mudança que Deus tem para você. Faça como Jacó. Luta com Deus, tenha o seu particular com Deus, porque primeiro é no secreto. Primeiro Deus vai fazer dentro de você, primeiro Deus vai fazer dentro. E quando você toma essa decisão, se posiciona, vai com simplicidade aos pés do Senhor, vai lutar em oração, guerrear com Deus, você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Você pode ter certeza. Fala assim: Deus, eu não aceito mais essa situação. Não vou viver mais dessa maneira. Me ajuda a organizar isso daqui. Eu não quero mais viver isso. E você vai insistir, e você vai ficar, você vai permanecer aos pés de Jesus. Que é o lugar mais alto que existe. É nos pés de Jesus. E Ele espera por mim e por você, nesse lugar secreto, que é onde o Senhor derrama sobre nós autoridade, é onde o Senhor derrama sobre nós resiliência, é onde o Senhor derrama sobre nós sabedoria para viver o nosso dia, para viver os milagres que o Senhor quer colocar na nossa mão. Ele precisa nos dar sabedoria e a gente precisa chegar, Deus, lutar por sabedoria. Deus, me dá sabedoria porque eu não tenho, me dá sabedoria porque eu não sei, me ensina a administrar isso porque eu não estou conseguindo, eu não sei. E a gente vai guerrear em oração e a gente vai vencer, porque o Senhor é quem nos dá a vitória. Amém? Então medite nessa palavra, leve essa palavra ao Senhor para você ter mais revelação do Espírito Santo de Deus, de como aplicar essa palavra na sua vida, de como guerrear em oração, porque o Senhor, Ele quer te dar a vitória. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.